Bom dia, minha gente. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã, nesse encerramento dos 40 dias com Deus. Foram 40 dias que nós estivemos aqui às 7 horas da manhã, refletindo sobre aquilo que Deus quer realizar através de nós. 40 dias recebendo palavras do alto, 40 dias sendo ministrados e ministradas, 40 dias ouvindo a voz de Deus, 40 dias sendo reavivados e reavivadas, 40 dias junto com o Pai, com o coração ligado com irmãos e irmãs que mesmo não estando presencialmente, estamos focados no mesmo lugar, que é responder o chamado de Deus para a nossa vida, que é responder dizendo sim ao Senhor para aquilo que Ele quer realizar através de nós, enquanto pessoas individuais, mas também enquanto comunidade de fé, aqui em João Pessoa e aonde você estiver. Nós somos um em Deus, 40 dias com Deus, 40 dias sendo ministrados por essa palavra, sendo reanimados, reavivados, relembrando aquilo que Deus tem para nós. O tema de hoje é Vivendo com Propósitos. E eu quero ler com você aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, o versículo 21. Nada melhor do que encerrar com provérbios, com sabedorias que brotam do povo. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que nos diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem e da mulher, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem e da mulher, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Atos 13, 36 nos diz o seguinte: pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. O convite de Deus para nós nesses 40 dias é servir aos propósitos de Deus para essa geração. Esse é o tempo, é agora. Deus está nos chamando para sermos usados e usadas por Ele, para que nós possamos cumprir o seu propósito, para que nós possamos anunciar o reino do Senhor. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. O chamado de Deus é um chamado para vida, e vida com verdade, vida de verdade. Deus nos chama a viver, não somente existir. Olha que coisa maravilhosa. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o chamado de Deus. O chamado de Deus para nós é uma vida, vida plena, vida com abundância, vida em verdade. Deus não quer que nós somente existamos. E nós, ao longo desses 40 dias, meditamos sobre muitas perguntas que rodeiam a nossa mente, o nosso coração. Perguntas sobre a nossa identidade, quem sou eu? Perguntas sobre a nossa importância, será que eu significo, será que eu valho alguma coisa? E a terceira é sobre qual é o impacto que eu gero hoje na vida? Qual é o meu lugar na vida? São 3 perguntas que nós fazemos constantemente e às vezes nós não encontramos respostas. Mas ao longo desses 40 dias nós meditamos sobre qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Jesus, quando conclui o seu último dia de ministério junto aos discípulos, lavando os pés dele, ele deixa uma mensagem para os discípulos. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês a praticarem.
Durante 40 dias nós fomos ministrados por Deus. Nada novo, nada diferente, nada do que você nunca tenha ouvido. Mas é importante relembrar, é importante revisitar o texto bíblico, é importante revisitar, ter um contato com o Senhor para que nós possamos reavivar a nossa fé. E esses 40 dias com Deus serviu para isso, para reavivar, para relembrar quais os propósitos, quais os planos, aquilo que Deus já tem falado conosco há muito tempo e nós não temos colocado em prática. Se nós queremos saber quem realmente somos nós, se nós significamos alguma coisa e qual é o nosso lugar na vida, basta agora praticarmos aquilo que nós recebemos do Senhor. Basta praticarmos. A bênção de Deus vem quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. E durante 40 dias nós estivemos aqui juntos e juntas, meditando, com foco em Deus, com foco em querer despertar em nós o melhor de nós para servirmos a Deus. E aí quando nós estamos com o nosso foco em Deus, nós não damos vazão para as distrações. Mas Cristiano, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Sem acordar todos os dias às 7 horas da manhã, ou acompanhar o vídeo no YouTube, ou escutar o podcast da igreja, como que vai ser daqui para frente? Aí eu quero te dar algumas dicas para que você possa continuar, para que você possa trilhar essa jornada de uma vida com Deus. Em primeiro lugar, escreva uma declaração de propósitos para a sua vida. Como assim? O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai afirmar com as suas palavras seu compromisso. Você vai relembrar os 5 propósitos que nós meditamos ao longo desses 40 dias. E aí quando eu falo de propósito, eu não confunda com objetivo. Objetivos são temporários, propósitos são eternos. E quais foram os propósitos que nós meditamos ao longo desses 40 dias? Eu quero rememorar: adoração, comunhão, discipulado, serviço cristão e missão. Esses 5 propósitos. Elabore a sua declaração de propósitos em torno desses 5 propósitos que nós meditamos ao longo desses 40 dias. Uma declaração de propósito, ela aponta a direção da sua vida. Colocar seus propósitos no papel irá forçar você a pensar especificamente sobre o rumo que você quer dar na sua vida. Ele sugere aquilo que você pretende fazer e também nos ajuda aquilo que nós não queremos fazer. Coloque no papel. Nós falamos ao longo desses 40 dias sobre colocar no papel algumas coisas, anotar, ter um diário. Escrever uma declaração de propósito nos ajuda a meditar sobre o que é importante para nós, o que é importante para a nossa vida. Não aquilo que o mundo acha que é importante, mas ela nos ajuda a esclarecer quais são os nossos valores e meditar sobre os valores do reino de Deus. Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: eu quero que vocês compreendam o que realmente importa. O que realmente importa para mim e para você. Eu sei que a sua resposta depois desses 40 dias é: o que me importa é agradar, é viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Aleluia!
pensando sobre a construção desses propósitos, eu quero relembrar os 5 propósitos com você, passar por eles, para que você possa rememorar, que você possa escrever a sua declaração de propósitos. O primeiro deles é a adoração. O que será o centro da minha vida? Para quem que eu vou viver? Em torno de que eu vou construir a minha vida? Como que eu vou basear a minha vida? Nós falamos que a gente não pode basear ou construir a nossa vida com base na nossa carreira, na nossa família, no esporte, com o passatempo, com o nosso dinheiro, com as nossas diversões, em torno das muitas atividades. Todas essas coisas são muito boas, elas trazem satisfação pessoal para nós, nos dão alegria, mas elas não são o centro da nossa vida. Nenhuma delas é suficiente forte para manter a nossa vida inabalável. Você precisa de um centro inabalável. E o centro inabalável para a sua vida é Deus. Eu quero elaborar uma declaração de propósitos. O primeiro ponto é a adoração. O segundo ponto é o discipulado. Qual será o caráter da minha vida? Que tipo de pessoa eu e você seremos? Nós já falamos aqui que Deus tem muito mais interesse naquilo que você é do que naquilo que você faz. Lembre-se, você vai levar o seu caráter para a eternidade. Faça uma lista das características daquilo que você quer trabalhar e desenvolver no seu caráter. E aí quando nós falamos sobre caráter, sobre uma vida de discipulado, uma vida em santidade, nós enfatizamos aqui viver o fruto do Espírito. Desenvolver o fruto do Espírito e suas qualidades nas nossas vidas. E nós falamos também sobre as bem-aventuranças. Qual é o caráter da minha? Qual é o meu caráter? Como será o meu caráter? Como eu vou desenvolver? Tem a ver com o nosso discipulado. Quando nós vamos escrever a declaração de propósito, nós precisamos pensar também no serviço. Mais um propósito que nós meditamos ao longo desses 40 dias. Qual será o meu ministério no corpo de Cristo? Qual é o papel que eu vou desempenhar? Qual é o papel mais adequado para desempenhar na família de Deus? Como que eu posso fazer a diferença na vida da minha comunidade? Lembre-se, serviço, ministério é aquilo que você desempenha junto à sua comunidade de fé, junto à comunidade de santos e santas. Qual é o meu ministério? Qual é o serviço que eu vou desempenhar na família da fé? O quarto propósito que nós meditamos é sobre a missão. Se o serviço é desenvolvido junto aos da fé, a missão é desenvolvida junto àqueles e aquelas que ainda não fazem parte da família da fé, que ainda não receberam a palavra de salvação, que ainda não receberam a palavra de transformação, que ainda não foram libertos desse mundo, libertos e libertas desse mundo. Qual é a nossa missão? Nós meditamos sobre isso durante essa semana. A grande comissão é a minha comissão. Atender o chamado que Deus tem para a minha e a sua vida, para nós como sua igreja, como seu povo. É testemunhar o evangelho da graça. É testemunhar o evangelho que traz mudança para as nossas vidas. O mais importante é que vocês vivam de acordo com o evangelho de Cristo. É Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. E o quinto propósito eu deixei por último, que é o propósito da comunhão.
qual será a comunidade da minha vida? Se você que me escuta nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, eu não sei qual horário que você está me escutando, se você não tem uma comunidade, eu quero te convidar a participar da comunidade metodista aqui em João Pessoa. Uma família que ama, acolhe e cuida. Nós estamos te convidando a participar dessa comunidade. Você que já faz parte dessa comunidade, se empenhe em participar ainda mais da vida comunitária. Como que eu vou demonstrar o meu compromisso, o meu amor ao Evangelho, à obra de Deus? É a obra de Deus. É estando ligado a uma comunidade de fé. É estando ligado e ligada com a família de Deus. Porque é ali que eu vou praticar os mandamentos de Deus. É ali que eu vou praticar aquilo que Deus está apresentando para mim. É ali que eu vou me desenvolver como um cristão e uma cristã. Como um membro ativo. Meu irmão e minha irmã, não é tempo mais de nós ficarmos sentados no banco e não fazermos mais nada. A obra de Deus é urgente. Deus está nos chamando para cumprir os seus propósitos, para fazer a sua obra. E o propósito de Deus é salvar este mundo, e Ele está confiando essa obra a mim e a você, a nossa comunidade de fé. Não é tempo mais de esquentar o banco, de sentar e não deixar-se ser usado e usado por Deus. Deus ainda procura pessoas na qual Ele possa usar. Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer usar a nossa comunidade de fé. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã, aonde você estiver, na comunidade de fé na qual você faz parte. Deus procura pessoas que possam ser usadas. Os olhos do Senhor procuram por toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com Ele. Será que eu e você somos essa pessoa? Nós lemos Atos 13, versículo 36. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. E a pergunta que vai ecoar na nossa cabeça, no nosso coração é: será que nós vamos servir a Deus nessa geração? Será que nós vamos servir aos propósitos de Deus para essa geração? É a pergunta que tem que ecoar aqui, no nosso coração. Aqui, na nossa mente. Deus procura pessoas que Ele quer usar. E Ele vai usar a minha e a sua vida para a glória do nome dEle. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. É a única maneira de viver de verdade. É viver de verdade, não é somente existir, é viver plenamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero repetir esse versículo e você precisa memorizar esse versículo. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13, versículo 36. E uma pergunta para a sua meditação durante todo o dia é: quando irei parar para escrever minhas respostas? As 5 grandes questões da vida. Quando colocarei meu propósito no papel? E mais, quando eu colocarei em prática os propósitos que Deus tem para mim? Fica essa pergunta para nós no dia de hoje. 40 dias com Deus, uma vida com propósitos. Os campos estão férteis, meu irmão e minha irmã. Apesar de tempos tão difíceis que nós estamos passando, os campos estão brancos. É tempo de ceifar, é tempo de colher.
É tempo de viver aquilo que Deus tem para nós. É tempo de viver plenamente a vida que Deus tem para mim e para você. É tempo de aceitar o chamado do Senhor para a nossa vida. É tempo de anunciar o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Ele está dentro de você. Ele está aqui dentro de mim. A semente do reino de Deus está dentro de nós. É necessário que nós agora proclamemos as verdades desse reino. Você aceita esse desafio? Se você aceita esse desafio, eu quero aceitar esse desafio junto com você. Eu quero cumprir, eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Eu tenho certeza que você também quer viver os propósitos de Deus na sua vida. Aleluia! Nós estamos encerrando a Quaresma, hoje é domingo de Ramos. Nós estamos partindo para a semana espetacular da Páscoa, que nós celebraremos a morte e a ressurreição daquele que era, que há de vir, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Salvador. Vamos orar. Deus, essa chuva que cai, essa brisa que corre é a bênção do Senhor. É provisão do Senhor para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida. Obrigado pela noite de sono, Senhor. Obrigado. Obrigado por esses 40 dias na sua presença, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Durante esses 40 dias nós fomos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, o convite nessa manhã é colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo aquilo que nós meditamos, Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor que somos bem-aventurados, que somos bem-aventuradas, que somos filhos do Senhor. Pai, cumpre em nós os Teus propósitos, cumpre em nós os Teus planos. O nosso coração está aberto para Ti nessa manhã, Pai, para receber, Senhor, uma capacidade vinda do alto, para receber, Senhor, do Senhor, essa ousadia, essa intrepidez de anunciar o Teu reino, de anunciar salvação, de anunciar vida, Pai. Transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso ser, Senhor, para vivermos para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Hoje é domingo. Em muitos lugares nós não poderemos celebrar presencialmente. Nós temos uma celebração online hoje. Procure as nossas redes sociais, vá no YouTube, @Metodista João Pessoa, e você vai nos achar lá. Esteja conosco logo mais às 18 horas. Clique aí nesse aviãozinho, compartilhe esses ensinamentos que você recebeu hoje para mais pessoas. É tempo de anunciar que o reino de Deus é chegado. Esteja conosco hoje às 18 horas. Esteja conosco sempre. Faça parte da nossa família, faça parte da família de Deus, faça parte da família da fé. E viva intensamente os propósitos que Deus tem para a sua vida, em o nome de Jesus. Um cheiro, ó. Foi muito bom estar com vocês durante esses 40 dias. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça, que Deus possa usar a minha e a sua vida para a glória dele. Em nome de Jesus, amém.